Existe uma impressionante e clara correlação entre o panorama profético histórico nos capítulos 2 e 7 do livro de Daniel. No sonho de Nabucodonosor, descrito em Daniel 2, os 4 diferentes metais da estátua dividida em 10 dedos, feitos de uma mistura de ferro e barro, são obviamente paralelos aos 4 diferentes animais descritos em Daniel 7, cujo quarto animal possui 10 chifres. Ambas as profecias nos chegam como frutos de sonhos ou visões espirituais, e ambas testemunham de um reino eterno, sucedendo a última divisão do quarto poder. Em Daniel 2, uma pedra esmiuça toda a estátua e se torna um reino que consome seus antecessores e que ele mesmo dura para sempre. Daniel 2, verso 44. Em Daniel 7, o juízo se instaura, e o ancião de dias concede o reino ao Filho do Homem e aos santos do Altíssimo eternamente. Daniel 7, versos 13 a 14 e verso 27. Em Daniel 2, temos o então atual reino de Babilônia, o primeiro reino. Daniel 2, verso 37. Depois de Babilônia surgiria um outro reino, o segundo, e seria inferior ao reino antecessor. Daniel 2, verso 39. No mesmo verso 39 de Daniel 2, temos a profecia do surgimento de um terceiro reino, que teria domínio sobre toda a terra. E no verso 40 lemos que o quarto reino será forte como ferro. Em Daniel 7, temos um primeiro animal, como um leão, 7 verso 4, um segundo animal como um urso, 7 verso 5, um outro animal, agora o terceiro na ordem cronológica, como um leopardo, 7 verso 6, e um quarto animal indescritível, capítulo 7, versos 7 e 23. A sequência desses 4 destacados impérios mundiais, a partir dos dias de Daniel até o tempo do estabelecimento do reino eterno de Deus, não é fruto de imaginação ou interpretação especulativa. O autor do livro de Daniel os descreve nesses termos e nessa ordem, e no fim de ambas as visões temos a chegada de um reino indestrutível. Essa é uma forte razão para crermos que ambas as profecias tratam dos mesmos eventos históricos e proféticos, um lançando luz e acrescentando detalhes sobre o outro. Essa verdade é fortalecida e esclarecida ao compararmos os paralelos entre o quarto poder em Daniel 2 e o quarto poder em Daniel 7. Em Daniel 2, verso 40, o quarto reino será forte, takip em aramaico. A mesma palavra para descrever o quarto animal que era sobremodo forte, takip em Daniel 7, verso 7. Detalhes são acrescentados quando Daniel 2 compara a força do quarto reino com o ferro. Ao analisarmos o quarto animal de Daniel 7, vemos que ele tem dentes de ferro. O quarto reino de Daniel 2 fará em pedaços, dekak, Daniel 2, verso 40. Já o quarto animal fazia em pedaços, dekak, Daniel 7, versos 19 e 23. No desenvolvimento da história, o quarto reino prolongaria sua existência sob uma forma modificada. Assim, as pernas de ferro dão lugar aos pés com 10 dedos de ferro, indicando a continuidade do poder anterior, agora misturados com barro, o que indica a divisão do poder antes mencionado. Em Daniel 7, o quarto animal é indescritível, não tem paralelos na natureza e possui 10 chifres. Em Daniel 7, verso 24, explicando os chifres como sendo 10 reis, ou seja, esse é um reino dividido. A identificação de tais poderes, em grande medida, é encontrada explicitamente no livro de Daniel. Primeiro poder, Babilônia, Daniel 2, versos 37 e 38. Segundo poder, Medo-Pérsia, Daniel 2, verso 39 e 5, verso 28. Terceiro poder, Grécia, descrito em Daniel 8, dos versos 3 a 21. O Império Romano é identificado na história como sucessor do Império Grego. Começando com a consolidação do poder sobre a Península Itálica, Roma prosseguiu expandindo seu poder e suas propriedades. O Império acabou incluindo praticamente todo o mundo mediterrâneo e algumas regiões além. Absorveu entidades políticas e territoriais que sucederam as divisões do Império de Alexandre o Grande. É assim que mesmo um conhecimento rudimentar da história mundial revela que na linha de sucessão dos 3 impérios mundiais denominados em Daniel 7, a saber, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia, está o Império Romano, descrito como o quarto reino de Daniel 2 ou como o quarto animal de Daniel 7. Ambas as descrições proféticas em Daniel 2 e Daniel 7 enfatizam o quarto poder, demonstrando sua importância especial. As implicações históricas que surgem da identificação do quarto reino terrestre,
que prolongaria sua existência, ainda que dividido em 10 partes, são imensas e profundamente esclarecedoras. Também o fato de que o reino eterno de Deus sucederá tal poder nos faz confiar de forma ainda mais intensa e vibrante de que Jesus Cristo não demorará a retornar. Embora existam muitas semelhanças entre Daniel 2 e Daniel 7, é importante atentarmos para algumas diferenças. Em Daniel 2, os reinos são descritos como metais. Já em Daniel 7, como animais, o que transmite mais vividamente a noção de reinos vivos, ativos de forma dinâmica. Essa é uma diferença, mas os elementos realmente novos estão no capítulo 7 e descrevem as atividades do chifre pequeno e o julgamento celestial. A palavra de Deus diz que Daniel quis saber a verdade sobre o quarto animal, Daniel 7, verso 19. Após contemplar a dinâmica de seu surgimento, verso 20, ele percebe sua obra de fazer guerra contra os santos, verso 21, prevalecer contra eles, mesmo verso 21. A profecia diz que esse reino seria diferente de outros reinos, verso 24. Tal reino proferirá palavras contra Deus, verso 25, e contra os santos, mesmo verso 25, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E então, Daniel contempla o tribunal que vai tirar o domínio deste poder para o destruir, Daniel 7, verso 26. Tais detalhes impressionantes não estão contidos em Daniel 2, mas alguém pode perguntar, por quê? Um rei pagão não teria a compreensão adequada de muitas dessas informações. As palavras proferidas contra Deus, o único Deus, o Deus Israel, só poderiam ser entendidas através de um profundo conhecimento do Senhor, o que faltava a Nabucodonosor. Esses novos elementos, na visão de Daniel 7, eram mais relevantes para o povo de Deus. O rei de Babilônia recebeu uma descrição mais rudimentar da história do mundo, que era adequada à sua possível compreensão. Já para Daniel e para o povo de Deus, a descrição é mais vívida e mais dinâmica e mais ampla, conforme sua capacidade de apreciação. Tais descrições mais detalhadas também tinham por objetivo preparar o povo de Deus para tempos difíceis que certamente viriam sobre eles. Por fim, para que eles passassem pelas provas com a certeza de que Deus faria justiça e lhe daria o reino eterno aos seus santos.